Olá, bom dia, Deus abençoe você e sua família, que Deus guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, que os seus planos, os seus projetos e os seus objetivos sejam realizados por Deus, em nome de Jesus Cristo, e que Deus lhe ajude a você conseguir aquilo que você quer conseguir, tanto para você como para sua família de bom. Eu vou lhe revelar uma palavra que está escrita e vou lhe mostrar uma palavra muito séria. Essa palavra, o tema dessa palavra é isso: Deus quer que você fuja da idolatria. Como é que você vai fugir? Você foge de uma coisa quando você está em perigo. Então você foge daquilo que você está em perigo. Então você sabe que a idolatria é algo perigoso, é algo ruim, é algo que Deus não se agrada, é algo que pode lhe levar à condenação eterna. É algo que tem um mistério maligno por trás da idolatria. Deus quer que você fuja. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Então, julgue você mesmo o que Paulo disse. Então, quando Paulo disse assim, fugir da idolatria, Paulo estava mostrando para a igreja de Corinto que eles não deveriam passar a ser idólatra. Ou então, aqueles que estavam sendo idólatras deveriam deixar, fugir, abandonar, correr, fugir, sair de perto da idolatria. Porque a idolatria não era bom. Então, se Deus mandou fugir da idolatria, é porque a idolatria não era bom. Então, tinha pessoas que estavam idolatrando outras pessoas, estavam idolatrando o dinheiro, estavam idolatrando a mulher, ou o filho, a filha, ou o pai, ou a mãe, estava idolatrando os irmãos, ou aquele que pregava, ou aquele que ensinava. Eles estavam praticando alguma idolatria, ou então eles poderiam chegar a idolatrar, a praticar a idolatria. E Paulo, antes dele praticar a idolatria, Paulo disse: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, se você estiver adorando alguma coisa acima de Deus, você estiver adorando uma pessoa, um ser humano, estiver adorando uma prática pecaminosa, se você estiver adorando aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é incorreto, aquilo que Deus não sagrado, então você tem que fugir. Fugir é você parar de idolatrar, é parar de fazer, é parar de praticar, é parar de mandar fazer. Então, idolatrar é quando você adora uma coisa acima de Deus. Tem as escrituras sagradas todinha, não tem? Então, tem aquilo que nós temos que fazer que agrada a Deus. Tem a vontade de Deus, tem os ensinamentos de Deus. Adorar a Deus, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é quando você diz, Deus, eu te adoro. Mas é quando você passa a adorar Ele, a glorificar, a exaltar Ele. Meu Deus, louvado seja teu nome, engrandecido seja teu nome. Senhor, só tu é o Senhor, só tu é o Salvador, só tu é digno de louvor e adoração. Não somente isso, quando você passa a obedecer às Escrituras, e como você passa a ver as Escrituras acima das suas vontades, do seu eu, e acima daquilo que você quer fazer, de que você gosta, e acima de todas as coisas, aí o que é que acontece? Aí você vai estar adorando a Deus. Veja que nem Deus é adorar, Deus é adorar a Deus. Quando você pratica qualquer outra coisa acima de Deus, quando você adora uma pessoa, que adorar, idolatrar uma pessoa, é quando você fica idolatrando. Idolatrando é quando você fica ali tendo aquela pessoa mais do que Deus, obedecendo, seguindo aquilo que a pessoa manda fazer. É quando você fica fazendo, é quando você fica reverenciando a pessoa, é quando você fica ali. Se a pessoa mandar você fazer uma coisa, você faz. Se a pessoa mandar você dizer uma coisa, você diz, mas sendo que é desagradável a Deus, então é uma idolatria. E quando você passa a viver fazendo, a viver praticando, a viver fazendo todos os dias, isso todos os dias, se você faz o mal, se você manda fazer incentivo, se você persegue alguém, se você gosta de ver os outros maus e você tem esse desejo e você se alegra no seu coração, isso é uma idolatria. Você está deixando de obedecer a Deus, adorar a Deus para adorar o inimigo de Deus. Não é bom, então não seja idólatra. Se você pesquisar o significado de idólatra no Google, você vai ver de alguma outra maneira.
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, o cálice que na igreja é feito, a Santa Ceia, é uma comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Por nós, sendo muitos, porque nós somos, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos partimos do mesmo pão, em homenagem a Deus, a Santa Ceia que Ele fez a Jesus Cristo antes dele ser crucificado, antes dele ser levado para ser crucificado. Vede Israel segundo a carne. Vede Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrificar o ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então você tem que entender, então, quando você for fazer uma comida, quando você for comer uma carne, um peixe, um frango, qualquer carne, qualquer comida, você tem que dizer assim: meu Deus, eu te apresento a Ti essa comida, meu Deus, eu consagro a Ti, em nome de Jesus Cristo, que somente nos faça o bem e não o mal. Em nome de Jesus Cristo, que nunca falte na minha mesa, nem na mesa da minha família, nem na mesa do meu próximo, em nome de Jesus Cristo. Então, o que é o gentil? O gentil é aquelas pessoas que moravam fora do território de Israel, que muitas das vezes ela sacrificava a comida, aquilo que ela ia comer aos ídolos, sacrificava. O que é sacrificar? Elas faziam um sacrifício, um ritual ao inimigo, ao diabo, a Satanás e os demônios, para poder conseguir dinheiro, para poder conseguir ser bem vista, para poder conseguir os seus objetivos. Não precisa disso. Para poder ser bem sucedido, você tem que estudar, lutar e você consegue ali fazer uma faculdade, se você tiver dinheiro para pagar. E se você não tiver, você faz até onde você conseguir estudar e ora a Deus, e Deus vai abrir uma portinha de emprego para você e você vai viver como dá, como você estiver podendo viver. Então os gentios muitas das vezes eles sacrificavam aos demônios e não a Deus, sacrificavam as coisas aos demônios. Então, você nunca, um conselho de Deus para você, você nunca pegue em uma comida, para poder você sacrificar os ídolos, aos demônios, para poder você sacrificar o diabo, a Satanás. Nunca brinque com comida. Nunca brinque com uma comida. Sabe o que é uma comida? Feijão, arroz, macarrão. Nunca brinque com uma água. Se alguém lhe pedir uma água, dê a água limpa. Se alguém lhe pedir uma comida, dê uma comida limpa. E nunca suje a comida nem a água de ninguém. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar desagradando a Deus, quebrando os mandamentos de Deus. E aquele que brinca com comida e com água, desagrada a Deus e agrada ao Satanás. Então agrade a Deus. Idolatre, não idolatre a ninguém. Idolatre ninguém. Adore a Deus, a Jesus Cristo e respeite o seu próximo. Ame o seu próximo, ajude o seu próximo.